tudo que o obsessor pode fazer com você. Quais são os limites de um tipo de espírito desses? O que realmente ele pode e não pode fazer com uma pessoa? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Neste vídeo nós vamos falar sobre esses limites dos tão chamados espíritos obsessores, né? Que as pessoas se preocupam tanto com esses espíritos obsessores. Existe até uma mitificação nisso aí, né? As pessoas colocam uma equivalência que o espírito obsessor seria equivalente ao demônio, né? Na crença católica, né? No mito católico, né? Então, acredita-se que é o espírito do mal que está ali, ou ele está ali injustamente. Então, primeiro temos que lembrar que um espírito obsessor é um espírito como qualquer pessoa, como eu, como você. A única diferença é que ele desencarnou, ele está lá do outro lado. E por que ele está próximo de você? Porque existe um elo de ligação entre você e esse espírito. Que espírito, que elo é esse? É um engano? É algo, né, que alguém mandou para você? Não, você provocou este elo, ou nesta vida ou em uma vida passada. Então esta pessoa desencarnou e tem um desejo de vingança por você, por algo que você fez. Ah, Anderson, mas eu não me lembro do que foi isso, então é injusto. É bom que você não se lembre. Porque se você se lembrasse, você ia continuar nutrindo o ódio, a raiva. Hoje você só tem um desejo de afastar. Você não quer que o espírito obsessor se dê bem, você só quer afastá-lo, né? Mas se você lembrasse, você teria raiva dele, teria ódio, então seria muito pior. Então a intenção é que você aprenda com o espírito obsessor. Né? Mas é meio estranho, como assim aprender com o espírito obsessor? Sim, porque o que ele faz conosco é justamente aquilo, ele pega no nosso pé, ele está ligado justamente àquilo que nós temos dificuldade. Então, tenha muito cuidado com o que você faz e com o que você pensa. Bem, mas qual é o limite do espírito obsessor? Muita gente pergunta, um espírito pode matar alguém? Fazer alguém de modo a chegar a fazer alguma coisa, né, de modo a matar uma pessoa? Né? Por exemplo, fazer uma arma flutuar e atirar na pessoa? Não, não pode. Isso não tem condições. Existem potenciais de materialização, um espírito se materializar através de um médium. Um espírito pode sim fazer uma translação de um objeto, por exemplo, com a ajuda de um médium, né, que consegue liberar ectoplasma, fazer um objeto flutuar de um ponto no outro, sim, mas ele não pode fazer a tal ponto de ferir mortalmente uma pessoa. Existem cuidados do plano espiritual que percebem essas intenções, estes planos, antes de qualquer coisa acontecer. Um susto, uma coisa cair, quebrar, esse tipo de coisa acontece, tá? Porque é permitido. E talvez alguns perguntem assim, mas Anderson, por que a espiritualidade é maior? Por que o meu mentor espiritual permite que o espírito obsessor me assuste ou faça tal tipo de coisa? Para que você fique atento para o seu lado espiritual. Às vezes nós não queremos saber desse lado. Nós não queremos enxergar, nós não queremos ter a mínima noção, porque nós estamos tão preocupados com o nosso lado materializado, dos nossos problemas pessoais, o eu, a posse, o desejo, a vontade de saciar tudo isso, que nós não queremos olhar o lado espiritual. E o espírito obsessor está ali, em um dos pontos, é para lembrar esse lado espiritual. Talvez ele não tenha essa intenção diretamente, ele não está ali como um mentor, mas o fato de ele lhe perturbar vai trazer você para o pensamento desse lado espiritual. E se você está assistindo esse vídeo é porque você está pensando no lado espiritual e está preocupado com o seu obsessor. Então vejam, ele não pode ferir você diretamente a ponto de causar morte. Ele pode sim lhe perturbar, lhe distrair para você cair, por exemplo, de uma escada. Pode lhe distrair, sim, mas você não vai ferir-se mortalmente. Então são coisas difíceis porque existem muitos graus de obsessão, muitos níveis de obsessão. As obsessões mais simples, onde a pessoa tem uma leve intuição de certas coisas, ela sente
lá no sentimento dela, alterações de humor, de tristeza, de raiva, ódio, obsessões mais graves, onde ela já é quase que conduzida automaticamente no desejo. E aí talvez nesse ponto você possa dizer assim, então um obsessor pode matar uma pessoa se ele comandar os desejos dela. Veja que ele sempre vai poder influenciar em qualquer nível. O obsessor pode influenciar. Nas obsessões mais simples, ele vai dizer no seu ouvido, faça tal coisa. Por exemplo, suicide-se. Se mate, um obsessor pode dizer, se mate. Tanto que existem os relatos de pessoas que tentam suicídio, que falam, eu vi uma voz na minha cabeça que dizia para eu me matar. Uma voz que dizia que eu não presto, que eu não sirvo para nada nesse mundo, então a única solução é eu me matar. Então esses são sinais de obsessões severas, onde o espírito está ali orientando, determinando uma coisa. Mas veja que por mais que um espírito lhe influencie, ele não vai conduzir você. É muito difícil. Existe na doutrina espírita, se fala dos casos de possessão, que aí é o extremo do extremo de uma obsessão, onde a pessoa está totalmente já alucinada, ela já não tem noção dela mesma mais, já está no limite ali da loucura. Então vejam que são casos muito profundos, muito raros, muito especiais, que se vê muito pouco por aí, se vê muito pouco. Para você chegar nesse ponto, você teria que concordar muito, permitir muito, fazer muitas concessões, concordar com tudo que o espírito obsessor diz para você. Se ele diz bata numa pessoa, você bate. Se ele diz beba bastante, você bebe. E você vai seguindo todas essas instruções sem julgamento nenhum. Você sempre vai achar que está fazendo certo. Uma das falhas nossas como pessoas encarnadas quando permitimos a obsessão é aceitar a influência porque nós gostamos da influência. Sim, existem pessoas que gostam da influência do obsessor. Primeiro, porque não sabem que ela provém do obsessor. E segundo, a influência vai justamente naquilo que ela gosta de fazer, que é errado, pode ser ruim, mas ela gosta de fazer. Por exemplo, não beber moderadamente. Ela quer beber até cair, até ficar inconsciente. Então é claro que o espírito obsessor, querendo te prejudicar, querendo que cause um acidente, ele vai lhe influenciar. Beba mais e ele vai dizer, você merece. Você trabalhou muito essa semana. E aí, você lá dentro da sua cabeça vai ter justificativas. E você vai aceitar, porque você gosta de beber exageradamente. Porque se você não gostasse de nenhum jeito, se você nunca aceitou, nunca bebeu exageradamente, você não seguiria essa instrução. Então essa obsessão não daria certo com você. Então vejam que quando acontece a obsessão ferrenha é porque a pessoa concorda, ela aceita a instrução. Então veja que tudo que o obsessor pode fazer é lhe influenciar, mas ele não vai lhe mover sozinho, fazer como se fosse um marionete para que você fizesse aquilo que ele pretende. Tá? Então, tudo que acontece de mal foi porque você decidiu, de alguma forma, teve decisões erradas, decisões que culminaram naquela situação errônea. Tá? Então, é dessa forma que acontece. O obsessor não vai conseguir matar você, ferir você mortalmente. Tudo que ele pode fazer é influenciar. Então a receita é resista. Resista sempre. Não permita que as influenciações, as influências negativas cresçam em você. Se você ouve uma voz dizendo dentro de você, você é fraco, você é inútil, se eu fosse você me matava, não siga essas instruções. Não associe-se aos seus sentimentos profundos, carências, para somar esses sentimentos e acabar caindo nas garras do obsessor. Se você tem algum tipo de vício ou tendência negativa, vício ou tendência, por exemplo, traição entre casais, entre queridos, de trair, prejudicar, praticar roubos, furtos, sei lá, e você sente essa influência dizendo para você seguir em frente e você gosta por algum motivo daquela atitude, não faça, negue as influências. Corte esse seu hábito ruim antes que seja tarde.
Então isso é importante. Então existem formas de sair, existem formas de desconectar a influência do obsessor, mas é preciso a sua força de vontade. E não só a força de vontade de negar, mas a força de vontade de criar mecanismos inversos ao desejo do obsessor. Se ele diz que você é mau porque você matou ele em outra vida, você tem que praticar o bem. Se ele diz que você é mesquinho, pratique a caridade. Se ele quer lhe influenciar o vício, cultive virtudes. Faça sempre o contrário. Faça o jogo do contrário. E aí você vai ver que você não só vai vencer a obsessão, como você vai convencer o espírito obsessor que você é uma pessoa mudada. Você não é mais aquela pessoa que feriu ele em outra vida. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo sobre obsessores, sobre essa questão, né, de dúvidas que muitas pessoas têm de quais são os limites, né, do que o obsessor pode e não pode fazer. Então, desejo vocês muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo.